a gente vê isso hoje em dia, né? A gente vê que as pessoas não conseguem acompanhar a aula durante a pandemia porque elas não têm celular, sabe? Ou tem o celular velho. E aí, assim, todos têm acesso à tecnologia, a inclusão digital chegou para todos. Mas quem tem o celular mais moderno e quem tem o celular que já é de segunda ou terceira mão, que é de um modelo de 5 anos atrás? De Godzilla a Akira, a gente já viu diversas vezes o Japão ser destruído, seja em séries ou filmes. A destruição acontece por monstros gigantes ou catástrofes geralmente vindas de algum acidente nuclear. Algo natural de se pensar, levando em conta que um dos acontecimentos mais marcantes da Segunda Guerra Mundial foram as bombas jogadas em Hiroshima e Nagasaki. O interessante é que, ao mesmo tempo que existem essas obras apocalípticas, o Japão também é conhecido por suas ficções futuristas, que mostram um país extremamente tecnológico, robótico, vendendo o imaginário de que o país já se encontra no futuro. Podemos citar aqui diversas obras pop japonesas que trabalham um desses temas, ou os dois ao mesmo tempo. O já citado Godzilla, Akira, Evangelion, Jaspion, Cowboy Bebop, entre outros. E é sobre 2 deles que falaremos aqui no Distópicos e Utópicos, um programa que fala sobre o fim do mundo, ou o começo de um novo, pelo olhar do cinema. Distópicos e Utópicos é um programa do podcast do Sesc Pompeia e que hoje conta como convidada uma especialista em cultura pop japonesa, a Miriam Castro, também conhecida por Mikan. Bem-vinda, Mikan, ao nosso programa. Obrigada. Especialista é assim, falar é muito enfático, né? Mais ou menos, eu gosto. Uma admiradora, podemos dizer, da cultura pop japonesa. Um entusiasta. Uma entusiasta, gosta de falar sobre. A Mikan, gente, ela é jornalista e apresenta desde 2015 o canal Mikan, com 3 N's, no YouTube. Passou também por veículos como Omelete, O Estado de São Paulo e O Mundo Estranho. E aí, Mikan, eu já queria começar com essa pergunta, que é de onde vem o seu interesse, né, o seu entusiasmo pela cultura japonesa? Pois é, então, vem da infância mesmo, né? Eu acho que muitas pessoas da minha geração acabaram tendo contato com os animes, seja por exibição mais comum na TV aberta, ou então pela popularização da internet mesmo, né? Que aí você tinha mais acesso ao material legendado e tudo mais. E aí eu tinha, desde criança, algumas coisas. Por exemplo, eu via o VHS da Guerreiras Mágicas de Rayearth, com os primeiros episódios. E eu só tinha aqueles episódios, então eu só soube a continuação depois de adulta, sabe? Porque eu não tinha nada além daquilo, mas eu amava, via Dragon Ball e tudo. Mas eu acho que o meu momento crucial, assim, pra me interessar pelos animes, foi quando eu fui ao cinema ver A Viagem de Chihiro, que é o filme do Hayao Miyazaki, que ganhou o Oscar de melhor animação. E nesse dia eu fiquei embasbacada com o que podia ser feito com animação e o que podia ser feito pelas animações japonesas. Nesse momento eu também acabei abrindo minha cabeça para a língua japonesa e acabei começando a estudar uns anos depois, né? Eu fui estudar a língua japonesa com uma amiga que me convidou e eu acho que eu fiquei aberta a estudar a língua japonesa depois que eu vi A Viagem de Chihiro, né? Que eu acabei, por acaso, indo assistir legendado no cinema. Foi muito por acaso, porque a minha mãe pensou que a língua original seria em inglês, por algum motivo. E aí ela levou a gente pra ver o filme legendado. E eu começando a estudar a língua japonesa e tudo mais, eu fiquei interessada nos animes. A escola que eu estudava, ela usava um método que colocava páginas de mangás pra gente circular os caracteres que a gente aprendia. E aí falava também, relacionava as animações. E nisso eu acabei ficando fascinada por esse universo. Então, desde a adolescência eu mergulhei nele. E hoje em dia eu ainda vejo muita coisa, eu gosto muito, principalmente dos filmes animados, assim, eu sou muito fascinada por eles. Não, inclusive tem um vídeo seu, né, no seu canal, que é aquela carta aberta ao Miyazaki, que é muito bonito esse vídeo, inclusive. Você conta essa história, né, de você vendo, né, assistindo A Viagem de Chihiro. Você tinha o quê? 12 anos, né? 9 anos, não lembro agora. Acho que eu tinha uns 9 para 10 anos, assim. Não, e eu descobrindo coisas do Miyazaki que eu não sabia que naquele vídeo, você falando da relação dele com o filho. Aí depois eu fui ver o documentário, né, sobre Miyazaki, ele falando
tem o momento, né, aquela relação tensa que ele tem com o filho, que também é cineasta, né? Ele tem uma relação complicada com a família, o Miyazaki, né? Que tá um pouco nos filmes dele, né? Sempre tem algum reajuste familiar para acontecer nas animações dele. Eu acho que sim. Eu acho que, apesar dele falar que os filmes são para outras pessoas, também ele coloca muito de si ali. Então você enxerga muito Óbvio que, assim, eu não tenho como saber o que se passa na cabeça do diretor, mas dá para imaginar, de acordo com os textos que ele publicou na época, o que ele estava sentindo mais ou menos, a sensação dele em relação ao resto do mundo e o que ele transmitiu naquele filme específico. Então, ele realmente lida bastante com umas questões familiares aí ao longo do projeto todo de animação dele. Maravilha. E, Mikan, o programa, né, ele fala sobre obras do cinema que falam sobre distopias, utopias, muito por conta, né, do período que a gente está passando, muito singular. Queria saber de você como que você está passando esse momento, né? Um momento é ótimo, né? Esse 1 ano e meio praticamente. Como que você atravessou a pandemia e se mudou alguma coisa para você do modo como você assiste cinema, assiste filmes, séries nesse momento pandêmico? Eu tenho passado esse tempo todo em casa. Eu já trabalhava de casa por causa da natureza do meu trabalho, né? Eu trabalho com YouTube e tudo mais. É um trabalho que é muito caseiro, em geral, né? Então, eu sempre trabalhei de casa, sempre gravei aqui. Minha rotina mudou bastante, porque antes eu trazia a produtora que trabalhava comigo, ela me ajudava a gravar e tudo mais. Então, eu tinha pessoas aqui em casa. Agora não tem ninguém, só eu sozinha. Eu tinha uma câmera que tinha que ter alguém por trás para focar. Aí eu troquei pela minha menorzinha que foca automático para poder fazer tudo sozinha. E por aí vai, né? E sobre o meu consumo de mídia, eu acho que ele acabou aumentando, porque é isso, né? Você sai menos, acaba se entretendo mais com as coisas em casa, né? Então, eu realmente mergulhei nos streamings, eu tenho assistido muita coisa, tenho variado até o que eu assisto ou não, eu revi muita coisa, porque... Desculpa, aproveitando que você colocou isso, é o que eu ia perguntar. Se você começou a assistir, se mudou também o que você assiste? Você começou a assistir mais um tipo de trabalho ou evitou assistir alguma coisa? Pois é, então, eu acho que tem algumas coisas, assim, por exemplo, algumas obras que eu fui ver e que me deixaram meio triste enquanto eu assistia, e aí eu acabei dando uma evitada, ou às vezes... eu queria ver alguma coisa triste pra ter aquele momento catártico, né? Mas variou muito, assim. Uma coisa que eu percebi é que, assim, como eu lido muito com entretenimento pra trabalho, tem coisas que eu vou adiando o momento de ver exatamente porque eu sinto, não, eu vou ver isso pro trabalho. Então, eu tô cansada agora no fim do dia, eu vou ver uma outra coisa. E eu tenho sentido que eu volto muito em coisas clássicas que eu já tinha frequentado aí, né? Então, por exemplo, Avatar: A Lenda de Aang, eu revi inteiro esses últimos tempos. Fullmetal Alchemist Brotherhood também revi inteiro esses tempos. Os filmes do Estúdio Ghibli, quando eles entraram na Netflix, eu fiquei feliz demais e revi, acho que não todos, foi mas na pandemia, né? Isso, muitos deles. E agora, assim, uma coisa que é uma bênção pra mim é que ver as animações na Netflix, principalmente, muitas vezes elas têm a opção de legenda em japonês. E isso me ajuda muito, porque assim, eu comecei e parei de estudar várias vezes, né? E eu ainda não sou boa, tão boa assim no idioma. Então é muito bom poder assistir as histórias que eu já conheço, dessa vez com a legenda no idioma original, porque eu consigo reconhecer as coisas muito mais fácil. Eu já sei o que é a história, e aí eu só preciso focar no idioma. Então, nossa, eu fiquei estudando enquanto eu assistia, foi ótimo. Então, muita gente pegou idiomas para poder se aperfeiçoar nesse momento pandêmico. Gente, a Mikan, ela vai falar aqui sobre 2 animes. Ghost in the Shell, de Mamoru Oshii, e Nausicaa, do Miyazaki, que a gente já citou aqui. Provavelmente, a gente vai falar spoilers durante a nossa conversa. Vamos começar com Ghost in the Shell. O anime é de 95, mas ele também já é futurista. A história se passa em 2029, em um mundo altamente informatizado,
onde as pessoas, elas se comunicam, elas conseguem extrair informações dos seus próprios cérebros como se fosse a internet. Loucura, né? A protagonista deste clássico distópico é a Major Motoko. Ela é líder de um serviço secreto do governo, responsável por combater o crime. Ela foi tão modificada que quase todo o seu corpo é robótico. Poderíamos dizer que a única parte humana que lhe resta é a alma. E ela persegue uma espécie de hacker, o Senhor das Marionetes, cuja vilania é o que? É infiltrar na cabeça das pessoas e mudar as suas memórias. E esse anime ele é tão renomado, assim podemos dizer, que recentemente a gente teve a adaptação para live action como a Vigilante do Amanhã. Fantástico. Esse foi Di Lemos, é o assessor de imprensa aqui do Sesc Pompeia, que deu pra gente a sinopse. E eu vou aproveitar e perguntar, Mikan, por que você escolheu o Ghost in the Shell para debater aqui? É um filme curto, mas ele é muito complexo, né? Ele tem muitas camadas de leitura. Ele é um dos filmes que a gente consegue ver como essenciais para o cyberpunk, né? Você pode falar um pouco para o que seria cyberpunk, só para quem não conhece? Então, o cyberpunk, ele é mais uma tendência das histórias que são histórias que mostram esse futuro não muito distante, necessariamente, que é um futuro em que você tem a tecnologia como um fator essencial para a criação de um ambiente distópico, né? Então, você vê em histórias cyberpunk muito frequentemente pessoas com próteses tecnológicas, pessoas com modificação corporal, você vê o aumento drástico da desigualdade social, de uma forma que você tem corporações que concentram toda a autoridade e até a militarização dessas sociedades, enquanto os trabalhadores têm suas partes vendidas ou trocadas e vivem uma vida cada vez mais compartimentalizada, vamos dizer assim, com uma vida privada que não é mais privada praticamente, vivem em cubículos. Lógico que varia de história para história. Você tem histórias que vão abordar mais o lado social, outras que vão abordar mais o lado policial, mas uma coisa que você tem constantemente no cyberpunk é essa discussão de tecnologia, avanço tecnológico e como isso não necessariamente vai trazer benefícios. O cyberpunk costuma mostrar um lado mais negativo da tecnologia em relação ao capitalismo, principalmente, né? Sim, a gente podia citar Blade Runner como um exemplo de cyberpunk, talvez? Um exemplo eu acredito que sim. Eu não sei exatamente as datas específicas do cyberpunk, mas para mim Blade Runner é uma das obras influentes. Eu não sei se ele faz parte do que chamam de cyberpunk em si, mas ele é super influente. Você vai ter o Neuromancer, por exemplo, que é um pouquinho antes. Você vai ter Akira, né, que é o outro anime que citam bastante entre as referências cyberpunk. E hoje em dia é uma referência muito comum, né, visual, o cyberpunk, sem necessariamente trazer a crítica social que tem nas obras que a gente costuma usar como referência, né? Muitas vezes usam só, vai ter iluminação neon, vai ter a tecnologia, é muito legal, só que sem abordar a fundo a problematização que o cyberpunk traz, né? O cyberpunk ele é muito para uma discussão social mesmo, do papel da tecnologia, do papel do nosso futuro. E eu acho que Ghost in the Shell é um filme que vai trazer essa discussão. Ele traz bastante, né? Não, e tem uma coisa do filme, né, do Ghost in the Shell, que me vem muito esse momento que a gente passa, que é essa ideia de tecnologia como uma extensão da nossa vida, mas é quase como se não tivesse mais essa separação, né, do tecnológico e do humano. A gente, inclusive, agora está conversando por aparatos tecnológicos, e eu acho que o filme ele leva isso a uma potência muito maior, né? O anime leva essa questão para uma potência muito maior, essa questão de o que é alma, o que é memória, o que é computador. Uhum. Com certeza. E isso até é uma coisa bem legal, assim, eu super recomendo que a gente consuma cyberpunk, sabe? Eu acho que é legal. Eu falei não lembro se o Blade Runner tá dentro e tal. Eu acredito que esteja, porque o Philip K. Dick mesmo, que é o autor do livro que foi adaptado pro Blade Runner, o Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, se eu não me engano, ele era do cyberpunk também.
Então, você tem aí um monte de obras que vale a pena consultar. Até dentro dos animes, você tem Alita, por exemplo, né? Acho que o mangá é mais recomendado nesse caso. Que mais? Acho que dá pra citar de legal, de cyberpunk. Tô pensando aqui. Eu tô lembrando umas coisas muito blockbuster, tipo Matrix. Cara, Matrix eu acho que dá pra considerar cyberpunk sim, apesar de ser bem posterior, né? Inclusive, Matrix é comecinho aí dos anos 2000, né? Final dos anos 90, sim. Começo dos anos 2000. Mas eu acho que ele super... Se ele não é necessariamente cyberpunk, eu acredito que ele seja... Ele é super influenciado por essas histórias cyberpunk, com toda certeza. Mas eu classificaria Matrix como história cyberpunk. Inclusive, ele é super influenciado por Ghost in the Shell, né? Sim, agora que você estava falando, eu fiquei pensando nas semelhanças que tem no Ghost in the Shell e no Matrix. Eu vejo, não sei se você concorda, que você acha, uma influência de Ghost in the Shell, por exemplo, em Westworld, que é a série da HBO. Essa ideia de o quanto de consciência, né, tem uma máquina, né, um robô. E você chegou a ver o live action do Ghost in the Shell, a adaptação para o cinema? Eu vi. E, assim, sabia que... Eu tava falando sobre isso no Twitter hoje com um amigo, que ele falou, eu queria dizer que eu não achei tão ruim. Eu gostei do live action e tudo mais. E, assim... Eu só vi na época da estreia, e eu lembro que quando eu assisti pela primeira vez, eu curti até. Eu achei interessante e tudo mais. Mas quando você pega e vê a animação, eu acho que tem uma diferença bem, bem grande, assim. Agora eu não vou saber dizer quais foram as coisas que eu notei na época que eu achei a animação muito melhor, porque a memória do live action já tá meio desvanecida, assim, né? Mas eu acho que... Se você já tem a animação que é tão legal, assim, trazer o live action, a não ser que ele vá trazer uma coisa muito inovadora, não precisava, sabe? Ainda mais com toda a problemática da Scarlett Johansson no papel. Eu acho que, assim, é um pouco complicado. Tem que ser uma atriz americana fazendo um papel de um personagem que seria japonês, assim. Você acha que, por exemplo, você citou, né, o Ghost in the Shell como exemplo do cyberpunk, e você fala, né, dessa crítica social que está presente muito forte no cyberpunk e também está no Ghost in the Shell. Você acha que no live action, nesse remake, se manteve essa crítica? Porque geralmente quando tem essas adaptações, dá uma apaziguada, né? Você acha que se manteve a crítica presente no anime no live action? Olha, como faz bastante tempo que eu assisti essa adaptação, eu não me lembro 100%, então super tô aberta a correções das pessoas que ouvirem e quiserem trazer e tudo mais. Mas eu lembro que eles têm algumas adaptações de cenas que são interessantes da animação no live action. Pelo que eu me lembro, posso estar com aquelas memórias falsas que nem as memórias falsas do Ghost in the Shell. Porque tem coisas que a gente às vezes acaba misturando, né, na memória. Mas, pelo que eu me lembro, eles mostram, sim, uma parte dessa coisa das memórias falsas em si. Tem aquela cena do cara que não lembra da família, que, na verdade, é mentira e tudo mais. Tem isso. Mas, assim, eu não sei. Eu lembro muito de um twist que tem, que eles vão misturar com outras obras da franquia Ghost in the Shell, que eu não gostei muito agora relembrando, assim. E tem até a ver com a personagem da Scarlett Johansson, porque que eu acho estranhíssimo ela ser a protagonista desse filme, né? Mas eu acho que a ambientação, que é uma crítica, ainda tá lá. Apesar de talvez estar suavizada, eu acho que ela ainda tá lá, sabe? Sim, você falou ambientação, aquele universo como ele é apresentado, né? Isso, exato. Que eu acho que quando a gente fala de uma história distópica, seja cyberpunk ou seja de outro gênero, a gente tem que ver a construção de mundo daquele lugar, né? Eu acho que quando a gente fala de distopia, não tem como não ter uma construção de mundo interessante, porque você tá contando uma história, que ela precisa ser interessante também, obviamente, mas o que tem ao redor dela se torna muito importante. A ambientação de uma distopia ou de uma utopia é essencial, né? Eu acho que talvez esteja entre alguma das histórias que a ambientação é mais essencial, né? Você tem histórias que não precisam de uma ambientação muito específica, né?
que a história pode acontecer em qualquer lugar. Mas no caso dessas, você precisa ter uma construção muito legal, né? Verdade, você falando, eu fiquei lembrando, porque tem uma ambientação que você precisa, de uma certa maneira, fazer associação com o mundo hoje, né? Tem que ter algum elemento que você fala assim, nossa, eu tô próximo disso acontecer, né? Isso está próximo de acontecer. Assim, no Ghost in the Shell mesmo, né? Aqueles inúmeros banners, outdoors, né? Aquilo na animação tem muito outdoor, né? Tem muita propaganda em demasia, mas que são elementos que você olha e fala assim, talvez a gente não esteja muito longe disso, assim, de chegar nesse ponto. Com certeza, e assim, até você vê coisas como você consegue ver na sociedade atual algumas coisas que são semelhantes, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu nunca vou esquecer, eu tava vendo uma live sobre Cyberpunk um tempo atrás com o pessoal do Mimimídias. E uma das convidadas falou, não tem por que a gente também ficar falando muito das próteses que as pessoas usam, porque eu tô com uma prótese nesse exato momento, que é meu óculos, sabe? Verdade. E se a gente for parar pra pensar, muitos dos acessórios tecnológicos que são usados nas histórias cyberpunk, eles obviamente, são muitos passos à frente, né? Mas Sim. A gente tem uma ideia base de aprimoração do ser humano que já é presente na nossa sociedade. Então, eu tô usando óculos aqui, eu tô usando fone de ouvido para gravar esse podcast e eu tô usando um relógio que vai medir meus batimentos cardíacos. Aí, assim, Sim. O que vai ser feito com essa informação dos meus batimentos cardíacos, eu não tenho muito controle. Sim. E o celular e as redes sociais também como termômetro dos nossos sentimentos, né? O que está acontecendo com a gente. Com certeza. E eu acho que a gente falar de uma construção cyberpunk hoje em dia é uma coisa que reflete muito a realidade mesmo, assim. Eu sei que é complicado quando a gente pensa num Black Mirror da vida, que existe uma possibilidade de uma leitura de só, a tecnologia é sempre ruim. Não necessariamente a tecnologia é ruim. Ela pode ser uma ferramenta de acessibilidade. Por exemplo, os próprios óculos que eu tô falando são uma ferramenta de acessibilidade. Sim. Próteses físicas podem ser uma ferramenta de acessibilidade para pessoas com deficiência, por exemplo. Tem os experimentos com exoesqueletos, por exemplo. São próteses. São tecnologias que poderiam estar numa obra cyberpunk, mas elas não são negativas simplesmente por existirem. Elas são simplesmente tecnológicas. A questão do cyberpunk e do Ghost in the Shell é como essa tecnologia é utilizada pela sociedade. E como ela vai ser, talvez até transformada, né? Tô agora pensando, a gente traz uns estrangeirismos, né? Pensando em weaponized, né? Então, transformada em arma, né? Pela estrutura social mesmo, né? Então, que expressão é essa? Desculpa que você usou. Weaponized, então é transformado em arma, né? Que fica meio bizarro, mas assim, tô agora sofrendo para traduzir. Deve ter uma tradução direta, mas seria como belicizada? Não sei. Não sei. Você transformar uma coisa que não teria essa função em arma, é isso? E até não só uma arma diretamente, mas assim como uma ferramenta de ataque, né? Então, como Entendi. que você vai ter uma sociedade capitalista ou uma sociedade controlada por megacorporações, que é o caso que tem em muitas histórias cyberpunks, como que essas tecnologias vão ser apropriadas e vão ser utilizadas. E eu acho que no Ghost in the Shell a gente tem um exemplo muito interessante disso, porque as próteses que as pessoas usam, os aprimoramentos que as pessoas usam podem ser hackeados a ponto das próprias pessoas não saberem de suas memórias, não saberem o que é verdade, o que é mentira, não terem controle sobre os movimentos dos seus corpos, porque você vai ter o controle desse hacker. E aí, o hacker é um agente do mal, vamos dizer assim, que na verdade não é muito, né? E eu acho muito legal que a história vai deixar as coisas mais cinzentas, mas você tem o controle do hacker, só que essas pessoas já estão sendo controladas de outras formas, sem que as corporações tenham que hackear qualquer dispositivo que elas tenham nos corpos delas.
E eu acho que isso é muito legal. Eu acho que essa discussão trazida do cyberpunk é muito bacana, sabe? Sim. Falei um monte. Não, mas falou coisas muito bacanas, né? Por exemplo, você falando dessa ideia, né, você falou do óculos, você falou, né, das próteses. Eu fiquei pensando, indo além nessa coisa de tecnologia e fazendo associação com o cyberpunk, e que está no filme, né, Ghost in the Shell, que também a tecnologia, a gente a vê como um caminho para acessibilidade, né, para comunicação, mas uma coisa que tem no filme que é muito forte é essa acessibilidade, essa comunicação não é para todo mundo, né? Como você falou, né, as organizações governamentais no filme, elas detêm um poder tecnológico que as outras pessoas daquele ambiente não detêm. Isso é uma ferramenta que acaba distorcendo ainda mais as nossas relações, né? E acaba aumentando ainda mais o abismo social, que é também uma parte essencial do cyberpunk, né? Uma coisa que a gente vê muito em história cyberpunk, inclusive no Ghost in the Shell mesmo, que quando você tem as estruturas de poder, então seja a sede da megacorporação ou a sede da polícia e tudo mais, você tem aquele ambiente que é bonito, né? Aquele ambiente que é tudo clean, tudo, às vezes, Sim. tudo cores claras, contraste, minimalismo. E até a própria janela ali da Motoko, né? Que é super bonita à vista e tal, porque ela tá na estrutura de poder, né? Naquele momento. Mas quando você desce de lá, você vai pro povo, pra ralé, assim, você vê que é tudo sujo, é tudo aglomerado. As pessoas aquele personagem do lixeiro, né? Isso, as pessoas moram em cubículos, elas são reduzidas a uma animalização praticamente, sobrevivem como dá. Você vai ter uma coisa que é óbvio que, assim, não tô dizendo que exista essa relação, mas eu tô dizendo que os filmes trazem essa relação. Você vai ter os mercados de rua e os camelódromos como ambientes que vão retratar essa estigmatização da população mesmo. As pessoas não vão ter acesso ao consumo como as elites têm nesses momentos, né, nessas histórias. Então, elas vão ficar no mercado ali, próximas umas das outras, trazendo essa coisa meio velho mundo para quem tá perdido nessa transição tecnológica, né? Você tem as pessoas relegadas a comercializar de uma forma antiga, que seria como os bazares, os mercados, a coisa mais pé no chão, enquanto você vai ter lá o rico, o poderoso, vivendo a sua vida elevada ali, que não vai precisar nem pisar em ambientes como esses. É realmente uma coisa que aumenta a disparidade social de uma forma muito drástica, e as histórias cyberpunk acabam retratando muito isso, né? No próprio Ghost in the Shell, você vai ter as pessoas com menos acesso a próteses de qualidade, você vai ter as pessoas que vão, preciso trocar, tá quebrado, sabe? E a gente vê isso hoje em dia, né? A gente vê que as pessoas não conseguem acompanhar a aula durante a pandemia porque elas não têm celular, sabe? Ou tem o celular velho. E aí, assim, todos têm acesso à tecnologia, a inclusão digital chegou para todos. Mas quem tem o celular mais moderno e quem tem o celular que já é de segunda ou terceira mão, que é de um modelo de 5 anos atrás? Sim. Quando a gente tem uma obsolescência programada, né? Exato. Então, eu acho que é lógico que esse filme foi lançado quando a gente ainda nem tinha popularização da internet tanto assim ainda, né? A gente tá falando de um filme de 95. Mas o legal de histórias de ficção científica é que quando a gente olha para elas na nossa época, a gente sempre consegue ver alguma coisa que reflita a nossa época. Mesmo se a história tivesse sido escrita 2 décadas atrás, 3 décadas atrás, a gente ainda consegue se identificar com algumas coisas. E eu acho que é muito interessante ver como, principalmente as histórias cyberpunk, acabaram ressoando bastante com a nossa sociedade, né? Bom, vamos agora para o nosso segundo filme, quase um outro lado do espelho do Ghost in the Shell, porque é um outro universo, é um outro olhar para o futuro, que é Nausicaa. Vamos ouvir a sinopse. É muito importante assistir Nausicaa, porque ele rompe com esse estereótipo de princesa de fadinhas que a gente já conhece. A gente vai ter contato com uma outra personagem, que é uma princesa também,
mas é uma princesa que está preocupada com essa questão ambiental e também não tem príncipe nenhum. Mas por que tem essa questão ambiental? Aí agora eu explico para vocês. Porque Nausicaa e o Vale dos Ventos é um anime de direção do Hayao Miyazaki, que tornou aí ele célebre, conhecido até os dias de hoje. A história também, que já se passa no mundo pós-apocalíptico, 1000 anos depois que a Terra ela é destruída em uma guerra. E neste período surge uma floresta tóxica, com grandes insetos, predadores. O ecossistema está devastado. O mundo ele é dividido em impérios e povos, e um deles é o Vale dos Ventos, onde habita a princesa Nausicaa. Durante toda essa história, a gente vai acompanhá-la nessa luta contra os invasores ao seu império, né? ao seu habitat, e também formas que ela encontra para restabelecer o ecossistema. O anime ele é muito bonito justamente porque ele traz essas ações durante a narrativa, imagens lindíssimas, e também ele reflete sobre os dias atuais. Mikan, fora ser do Miyazaki, por que você escolheu Nausicaa? Mentira, gente, eu que propus ser algum filme do Miyazaki para ela, que eu sabia que ela gostava. Sim, então, eu gosto muito do Hayao Miyazaki, como a gente já trouxe aqui no podcast, e eu acho que Nausicaa é uma história muito legal da gente trazer, porque é um futuro pós-apocalíptico, né? É um apocalipse causado pela guerra, o ecossistema foi destruído, agora tem o mar da podridão, e as pessoas têm que sobreviver àquilo, fica uma coisa meio... um lugar silencioso, meio apocalipse zumbi ao mesmo tempo, porque você tem criaturas que, teoricamente, são hostis e atacam os humanos, você tem contágio, infecção, as pessoas têm que se juntar nessas comunidades de sobreviventes que, a qualquer momento, podem ser atingidas novamente por uma praga e terem que tacar fogo em tudo. Então, é realmente, apesar de ser uma história que é muito bonita, bonita, eu não digo assim, de eu achar bonita ou não, porque tem histórias que você vai achar esteticamente bonitas, mas que não vão ser nesse estilo mais dia ensolarado e tudo mais. Mas Nausicaa é uma história que ela tem... é uma história muito iluminada, é um céu muito azul, as coisas são mais fofinhas, entre muitas aspas, né? E você não pensa normalmente em uma história pós-apocalíptica com essa paleta de cores, né? Mas ela é uma história que acaba trazendo um futuro pós-apocalíptico mesmo assim, sem ter que ser aquela paleta sépia de a galera arrastando mochilas no apocalipse, sabe? Para mim, uma coisa muito interessante do Nausicaa, desse anime, é que é parecido com uma outra obra que é discutida num dos episódios aqui do podcast, que é esse futuro feudal, né? Então você vê no anime aviões, armas, coisas quase robóticas, mas a sociedade ela é feudal, ela e aí eu fico pensando nisso, né? Talvez, espero que não, mas pensando de um modo pessimista, talvez o caminho seja a gente vai evoluindo tecnologicamente, mas a gente vai regredindo quanto sociedade, quanto vivência, né? Porque esse feudalismo que é apresentado no Nausicaa é isso. Povos muito distantes um do outro, que às vezes que tem pouco contato, que às vezes entram em guerra, escassez de alimentos, escassez de matérias-primas, mas tem um avião que é super tecnológico. E é uma coisa que é bem comum em ficções científicas, né? A gente vê, depois de algum evento que destrói tudo, a humanidade precisa se reconstruir e ela acaba trazendo coisas antigas, né? Costumes antigos. Um exemplo que eu acho bem interessante disso, mais recente, é o jogo Horizon Zero Dawn, que é um jogo que você tem a população toda como tribos bem antigas, assim, como se fossem quase tribos do Neolítico, vamos dizer, sabe? Que é aquela coisa bem todo mundo vestido com peles, e caçar e coletar e tudo mais, mas você tem criaturas robóticas gigantes, com peças nitidamente visíveis, assim, e a história se passa no século 31, ou seja, daqui a 1000 anos, praticamente.
E eu acho que esse é eu acho que essa é uma abordagem muito interessante, assim, que a gente consegue fazer uma coisa que volta para o passado, mas que você consegue ainda ter acesso a algumas tecnologias, né? E o caso de Náusea é bem isso, você vai ter máquinas, né, de certa forma, uma tecnologia sendo recuperada, conhecimentos sendo recuperados, que é o que eu acho mais interessante. A Náusea, ela é uma agente que tenta recuperar um conhecimento ancestral ali, né? Ela tá tentando entender por que aquilo surgiu. Porque já faz tanto tempo que eles perderam o significado daquela floresta, daquelas coisas que estão acontecendo, né? Sim. Não, e aqueles seres, aqueles insetos gigantes, esqueci o nome agora. O Zon. Eu vi Náusea, sei lá, há uns 4 anos e revi agora. E não tinha acontecido aquela infestação de gafanhotos, né, que aconteceu, agora não lembro se foi esse ano ou ano passado. E aí, quando os Zon apareceram nessa segunda vez que eu vi, foi a minha primeira associação. Falei, nossa, gente, olha... E é aquilo, né? A gente bota a culpa, né? No caso aqui da realidade, a gente bota a culpa nos gafanhotos, essas pragas, mas o motivo deles estarem daquela maneira é, na verdade, uma destruição do meio ambiente, né? Do espaço onde ele vive, um pouco como são os Zon. Uhum. Com certeza. E é isso. Eu acho que Náusea, apesar de ser um filme pré-Estúdio Ghibli, né, que é um filme que meio que causou a criação do Estúdio Ghibli, sendo bem assim, simplificando muitas coisas, ele já traz vários dos temas essenciais do Hayao Miyazaki, e entre eles um dos principais é a interação do homem com a natureza, é o anti-guerra, né, o antimilitarismo. Eu acho que ele traz muito disso nessa história, porque você tem a descoberta de que aquilo da natureza que te incomoda, né, é lógico que assim, não tá só incomodando, mata eles nesse caso, mas assim, aquilo da natureza que não existe em harmonia com os humanos necessariamente, também é porque os humanos não foram harmônicos em primeiro lugar, sabe? Já se meteram lá, querem jogar fogo na floresta da podridão, do mar da podridão e tudo mais. E que, na verdade, o papel mesmo das coisas ruins da natureza, ruins pra gente, né, digo, mas assim, das coisas que nos ferem e que nos afetam na natureza, é um papel de um ciclo, né? O que a gente vê no mar da podridão ali é ciclo. Eles estão fazendo a purificação do mundo para corrigir os erros dos humanos do passado. Só que os humanos não querem muito entender qual é esse processo, né? É muito parecido com um certo momento. Sim. Estamos passando. Mikan, chegamos ao fim aqui do nosso episódio. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Você quer passar suas redes, seus canais, para que as pessoas possam conhecer mais do seu trabalho, ver mais as suas análises, que são muito bacanas, eu recomendo para quem está ouvindo. Ai, obrigada pelo convite. Eu adoro falar desses filmes que eu amo tanto. E eu espero não ter falado muita besteira aqui. Espero que vocês tenham gostado do papo. Foi preciosa. Ai, que bom. E se vocês quiserem acompanhar meu trabalho, lá no YouTube eu tenho um canal chamado Mikan, com 3 N's no final, MIKANNN, e aí lá tem linkadas todas as minhas redes sociais e tudo mais. Os vídeos do Estúdio Ghibli eu vou ficar devendo porque eu tirei eles do ar, mas talvez eu consiga voltar em breve a postar de uma outra forma. Espero que sim, porque eu tenho uma análise de Náusea que eu gosto muito e eu queria trazer de volta pro YouTube. Ô Miyazaki, ajuda aí, eu sei que você está ouvindo o episódio, ajuda a Mikan que a gente quer ver esse vídeo. Esse foi o Distópicos e Utópicos, um programa dirigido pelo Thiago Teodoro, a edição fica por conta do Felipe Dantas, eu sou Rafael Miranda, técnico de programação aqui do Sesc Pompeia, apresentador do programa e roteirista. Sigam o Sesc Pompeia nas redes Instagram e Facebook, em nossos canais no YouTube e agora no Google Podcast. Muito obrigado e até breve.